última quarta-feira deu uma entrevista no canal da Rede TVT falando sobre o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. Sim, esse nome todo, né? É um programa que foi instituído por meio de uma medida provisória, a medida provisória 1099, em 2022, mas quem acompanha aqui no canal sabe que a gente já falou sobre esse tema no ano passado. Lembra da votação da medida provisória 1045 no projeto de lei 17, se ela seria ou não convertida em lei? E um determinado deputado, no dia da votação, enxertou ali esse programa, bem estranho, no texto da medida provisória para ser ou não convertida em lei e foi rejeitado pelo Senado. Mas, esse ano, por meio de uma medida provisória, esse programa foi novamente instituído. E, por uma coincidência ou não, foi assinado no Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Quer saber sobre esse programa? Vem comigo. Sim, ele voltou! Está de volta ao Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, dessa vez por meio de uma medida provisória. O que esse programa visa? De acordo com os objetivos que vem lá na medida provisória, o objetivo é reduzir a taxa de desocupação entre o público-alvo, que são jovens entre 18 e 29 anos, e pessoas acima de 50 anos que estão sem um vínculo formal há mais de 24 meses, mas não é um trabalho, não é uma relação de emprego, é um trabalho sem vínculo de emprego para as prefeituras, para os municípios, mas sem também todas as garantias de um vínculo administrativo com o ente público. Não é um concurso público, ele não tem estabilidade, ele sequer tem os direitos garantidos pela CLT. O objetivo do programa, como eu disse, entre eles, é reduzir a taxa de desocupação entre o público-alvo e reduzir os impactos causados na economia pela pandemia causada pela Covid-19. Mas será que é isso mesmo? Eu vou te explicar quais são as características e as regras desse programa. Os serviços são oferecidos pelos municípios a jovens com idades entre 18 e 29 anos de idade e pessoas com mais de 50 anos que não tenham um vínculo de emprego formal há pelo menos 24 meses. E como se dá essa contratação? Por meio de um processo seletivo simplificado, o que destoa um pouco das hipóteses previstas na Constituição, que a gente sabe de contratação de pessoal, que é por meio de concurso público com provas e títulos ou somente provas, e no caso de necessidade temporária e urgente do Estado, né? Então, do Estado, que eu digo a administração pública. Então, nesse caso, também poderia ter a contratação de pessoal. Essa cria uma terceira modalidade, que é um processo seletivo simplificado, que fica a cargo da própria administração pública determinar a forma do certame, dessa concurso público simplificado, processo seletivo simplificado, que pode simplesmente ser por meio de avaliação de currículos, de títulos e até mesmo por entrevista. O que no ano eleitoral você vai concordar comigo que é extremamente perigoso e pode ferir gravemente o princípio da impessoalidade, base da administração pública. Além disso, os beneficiários eles têm direito a um curso de formação inicial e continuada, oferecido, em regra, pelo Sistema S, que é Senai, Sebrae, Senac e outras empresas do Sistema S, que vão oferecer esse curso de formação inicial e continuada para esses beneficiários. E apesar do nome do programa ter a palavra voluntário, de voluntário não tem nada, porque ele tem uma remuneração, quer dizer, um pagamentozinho, né? É engraçado chamar o beneficiário, porque beneficiário gera a ideia de alguém que tem um benefício, né? E aí, que benefício, você vai chegar a essa conclusão se tem ou não um benefício no caso desse programa. Porque o pagamento aos beneficiários é feito não por meio de um salário, é feito por meio de bolsa. Até o nome retira essa natureza salarial, porque a medida provisória é bem clara, uma bolsa com natureza
indenizatória, ou seja, não é um salário, não tem encargos trabalhistas. Esse trabalhador, esse voluntário, esse beneficiário, né, que não é voluntário, porque o que é o trabalho voluntário? É um trabalho em que não há remuneração, né? Aqui, talvez não há uma remuneração, um salário, e sim um pagamento de bolsa. No valor, é respeitado sim o salário mínimo hora. Só que tem um porém que faz toda a diferença. Existe uma limitação na jornada que, somando o tempo de prestação de serviços, que é de no máximo 22 horas, com o tempo do curso de formação, chega a um total máximo de 24 horas semanais de prestação de serviço, o que não chega no final do mês a metade de um salário mínimo. Então você vai contratar trabalhadores que no final do mês vão receber uma remuneração de menos de R$600, que corresponde a 47% do salário mínimo, que deveria ser mínimo, né? Então, você pensa o preço que está o gás, o preço que está o óleo, toda a cesta básica, com a inflação que está subindo, e um trabalhador recebendo menos de um salário mínimo por mês. E para a administração pública, né, para os municípios, o que eles ganham com isso, com a implementação desse programa? Bom, tem um prêmio para os municípios que aderirem a esse programa. É o prêmio Portas Abertas, né? Vai ser paga uma premiação para estimular que os municípios adotem esse programa, que, apesar do que, a medida provisória não é muito clara de onde, qual é a fonte de custeio para premiar essas prefeituras. Esse é um programa que precariza claramente as relações de trabalho, porque você vai ter um beneficiário que, além de receber menos da metade de um salário mínimo, ele ainda não tem assegurados direitos trabalhistas e nem previdenciários. Ele não tem direito a 13º, ele não tem direito a férias, ele não tem direito ao fundo de garantia, ao INSS, ele não tem direito, ele está completamente desamparado. A gente já está vivenciando um momento em que as famílias estão empobrecendo. É uma queda na renda da população de uma forma geral. E qual é o impacto na queda da renda? A diminuição do consumo. E aí, quando você diminui o consumo, você diminui a demanda, o que acontece com as empresas, seja ela qual for? A empresa vende menos. Se ela vende menos, ela contrata menos. Não importa o quão baixo é o salário do trabalhador. E aqui eu não estou falando, a prefeitura não contrata empregado, não reflete diretamente. Reflete no mercado de trabalho, no consumo das famílias, o que reflete de forma direta na economia. Se você tem um trabalhador empobrecido, a economia não gira. As empresas não vendem. Então, se você compra cada vez menos isso, qualquer um, quanto que você está indo comprar no supermercado, as compras que você está fazendo? Os preços estão disparando, a inflação está subindo e a sua renda está o quê? Caindo, né? Você está comprando cada vez menos, não está? E o que significa? Se você está comprando menos, a empresa está vendendo menos. Se a empresa está vendendo menos, a empresa está produzindo menos. E você acha que ela vai contratar mais trabalhador só porque está precarizado e ele vai aceitar trabalhar sob qualquer condição, com um salário baixo, na informalidade? Para que a empresa vai contratar mais empregados se ela não está vendendo? A empresa só vai contratar mais empregados se ela tiver para quem vender. Cada vez mais a população está se empobrecendo e está ficando cada vez mais difícil comprar o que quer que seja. Então as empresas vão vender menos. As empresas vendendo menos, elas não vão contratar, independente da condição que o trabalhador se sujeite. Então, realmente, precarizar contribui para retomar o crescimento econômico, para gerar empregos? É claro que não. Pelo contrário, só aprofunda a crise. Então, a solução não é e nunca foi precarizar as relações de trabalho. Pelo contrário, é criar investimentos e melhorar as condições de trabalho, dando remunerações mais justas aos trabalhadores, para que a economia
Gire. Quem é que consome mais? O grande empresário ou aquela pessoa que tem uma renda, um salário mínimo, um crédito? Quem consome é o trabalhador, o outro vai consumir uma parte muito pequena da sua renda, que não gera impacto na economia. Então você precisa estimular o consumo. Como que você estimula o consumo? Melhorando a renda de quem? Do trabalhador. Mas vai depender do interesse de quem? Tire suas próprias conclusões. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Caso você não tenha assistido a entrevista na Rede TVT, muito interessante sobre esse programa, né? Entrevistando inclusive o diretor do DIEESE. Então, não perca essa entrevista se você não assistiu. Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar lá no canal da Rede TVT. A reforma trabalhista é um exemplo disso, né? A gente vai completar 5 anos já de reforma trabalhista, que também veio com esse objetivo de reduzir o desemprego, e o que a gente viu foi o desemprego se mantendo e até aumentando. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!